Mix Labs, a sua agência de podcast. Eu acho estranho pra caraca falar borrasca. Na verdade eu queria falar borrasca. Mas enfim, borrasca, história retirada do subreddit No Sleep. Foi escrito por C.K. Walker e enviado por sua conta, vamos falar um português bem claro aqui, _Dalek, DALEK, Emperor, EMPEROR. Se eu metesse meu inglês torto aqui, ninguém ia entender. Então, tá aí, créditos a quem merece. Links na descrição. Valeu! É uma longa história, mas que você nunca ouviu antes. Essa história é sobre um lugar que fica na montanha. Um lugar onde coisas ruins acontecem. E você pode pensar que sabe sobre as coisas ruins. Pode pensar que está tudo sob controle. Mas não. Porque a verdade é pior do que monstros ou homens. No início, fiquei chateado quando me disseram que estávamos nos mudando para uma cidadezinha em Ozarks. Lembro-me de olhar para o meu prato de jantar enquanto ouvia minha irmã fazer uma birra inadequada para uma estudante de 14 anos. Ela chorou, implorou e depois xingou meus pais. Ela jogou uma tigela no meu pai e disse que a culpa era toda dele. Mamãe disse a Whitney para se acalmar, mas ela saiu em disparada, batendo todas as portas da casa a caminho de seu quarto. Secretamente, eu também culpava meu pai. Eu também tinha ouvido sussurros. Meu pai tinha feito algo errado, algo ruim, e o departamento do xerife o havia transferido para algum condado distante para salvar seu emprego. Eu tinha 9 anos, então não demorou muito para que eu aceitasse a ideia de uma mudança. Era como uma aventura. Casa nova, nova escola, novos amigos. Whitney, é claro, sentiu o oposto. Mudar para uma nova escola na idade dela é difícil, mas mudar para longe do novo namorado foi ainda mais difícil. Enquanto o restante de nós arrumava nossas coisas e se despedia, Whitney ficou de mau humor, chorou e ameaçou fugir de casa. Mas, um mês depois, quando chegamos à nossa nova casa em Driskin, Missouri, ela estava sentada ao meu lado, enviando mensagens de texto com fúria em seu celular. Felizmente, nos mudamos durante o verão e eu tive meses de tempo livre para poder explorar a cidade. Quando papai começou seu novo emprego no escritório do xerife, mamãe nos levou de carro pela cidade, comentando sobre isso e aquilo. A cidade era muito menor do que St. Louis, mas também muito mais agradável. Não havia áreas ruins e a cidade inteira parecia algo que se vê em um cartão postal. Driskin foi construída em um vale montanhoso cercado por uma floresta saudável, com trilhas para caminhadas e lagos cristalinos. Eu tinha 9 anos, era verão e aquilo era o paraíso. Estávamos morando em Driskin havia apenas uma semana, quando nossos vizinhos vieram se apresentar. Senhor e senhora Land e seu filho Kyle, de 10 anos. Observei o filho magro e ruivo dos Land pendurado na porta, olhando timidamente para o PS2 na sala de estar. Você joga? Perguntei. Ele deu de ombros. Na verdade, não. Quer jogar? Acabei de comprar o Tekken 4. Caio olhou para a mãe, que tinha acabado de receber seu terceiro copo de uísque. Sim, claro. E naquela tarde, com a facilidade e a simplicidade da nossa idade, Kyle e eu nos tornamos melhores amigos. Passávamos as manhãs frescas de verão ao ar livre, explorando os Ozarks, e as tardes quentes na minha sala jogando PS2. Ele me apresentou a única outra criança da vizinhança da nossa idade, uma garota magra e quieta chamada Kimber Destaro. Ela era tímida, mas amigável e sempre disposta a tudo. Kimber nos acompanhava tão bem que logo se tornou a terceira roda de nosso triciclo. Com meu pai no trabalho o tempo todo,
Minha mãe ocupada com suas novas amizades e minha irmã trancada no quarto o dia todo, o verão era nosso e nós o aproveitamos. Kyle e Kimber me mostraram onde ficavam as melhores trilhas para caminhadas, quais eram os melhores lagos e mais acessíveis de bicicleta e onde ficavam as melhores lojas da cidade. Quando o primeiro dia de aula chegou em setembro, eu já sabia que estava em casa. No último sábado, antes do início das aulas, Kyle e Kimber me disseram que iriam me levar a um lugar especial. Um lugar onde ainda não havíamos estado. A Árvore Tripla. O que é uma árvore tripla? Perguntei. É uma casa na árvore totalmente incrível e enorme na floresta, disse Kyle animado. Até parece, Kyle. Vamos lá, pessoal. Se houvesse uma maldita casa na árvore, vocês já teriam me mostrado. Não teríamos não. Kyle balançou a cabeça. Há uma cerimônia para os novatos e tudo mais. Kimber concordou com a cabeça, seus cachos laranja escuros balançando em seus ombros pequenos. Sim, é verdade, Sam. Se você entrar na casa da árvore sem a devida cerimônia, você desaparecerá e depois morrerá. Minha expressão mudou. Agora eu sabia que eles estavam tirando sarro de mim. Isso é mentira. Vocês estão mentindo pra mim. Não estamos. Kimber insistiu. Sim, nós vamos te mostrar. Só temos que conseguir uma faca pra cerimônia e vamos embora. O quê? Por que vocês precisam de uma faca? É uma cerimônia de sangue? Eu sussurrei. Não, de jeito nenhum. Kimber prometeu. É só dizer algumas palavras e gravar seu nome na árvore tripla. Sim, leva cerca de 1 minuto. Kyle concordou. E é uma casa na árvore realmente incrível? Perguntei. Haha, sim. Kyle prometeu. Ok, acho que vou fazer isso então. Kyle insistiu em usar a mesma faca que usou em sua própria cerimônia, mas pagamos um preço para obtê-la. Acontece que a senhora Land estava em casa com seu filho mais novo, Parker, e apesar das muitas objeções de Kyle, sua mãe insistiu que ele levasse seu irmão de 6 anos com ele. Mãe, estamos indo para a casa da árvore, é só para crianças mais velhas, o Parker não pode ir. Olha só, não me importa se você vai assistir a uma maratona de filmes do Exorcista. Você vai levar seu irmão com você. Preciso de um tempo, Kyle. Você não consegue entender isso? E tenho certeza de que seus amigos não vão se importar. Ela lançou a Kimber e a mim um olhar desafiador. Certo? Não, de jeito nenhum. Disse Kimber e eu concordei com a cabeça. Kyle deu um suspiro alto e dramático e chamou seu irmão. Parker, coloca seus sapatos. Vamos embora agora! Eu já havia encontrado o Land mais novo várias vezes e descobri que ele era tão diferente de seu irmão mais velho na aparência quanto na disposição. Enquanto Kyle era uma bola de fogo selvagem e excitável, com cabelos que combinavam, Parker era um garoto ansioso e inquieto, com olhos pequenos e cabelos castanhos escuros. Pegamos nossas bicicletas e fomos para uma trilha menos conhecida, a alguns quilômetros de distância. Eu já havia perguntado onde a trilha levava quando passamos por ela algumas semanas antes, e Kyle me deu a resposta decepcionante de nenhum lugar interessante. Paramos no início da trilha e encostamos nossas bicicletas na placa de madeira que dizia West Rim Prescott Ore Trail. Por que tantas trilhas aqui se chamam Prescott? Perguntei. Essa é a montanha Prescott ou algo assim? Kimber riu. Não, bobo. É por causa dos Prescott. Você sabe, a família que mora na mansão em Fairmont. O Sr. Prescott e seu filho Jimmy são donos de metade dos negócios da cidade. Mais da metade. Concordou Kyle. Quais? Ele é dono da GameStop, a única loja em Driskin com a qual eu realmente me importava. Kyle enrolou uma corrente nas 4 bicicletas e encaixou o cadeado no lugar. Depois, girou os números no mostrador. Não, mas a loja de ferragens, a farmácia, a Glittons e o jornal. Eles fundaram a cidade, pô? Perguntei. Não, foi a mineração que começou a cidade. Acho que eles... Eu quero ir pra casa. Parker estava tão quieto que eu tinha esquecido completamente que ele estava lá. Você não vai pra casa. Kyle revirou os olhos. Mamãe disse que eu tinha que trazer você. Agora vamos lá. São apenas 2 quilômetros de caminhada. Eu quero levar minha bicicleta. Respondeu Parker. Que pena. Vamos sair da trilha. Eu não quero ir. Vou ficar com as bicicletas. Não seja tão covarde. Não sou. Kyle, seja legal. Kimber sibilou. Ele só tem 5 anos. Eu tenho 6. Resmungou Parker. Foi mal, 6. Você tem 6 anos. Kimber sorriu pra ele. Dá a mão pra ele, já que você o defende tanto. Eu não tô com um saco pra espirrar. Kyle se virou e começou a subir a trilha.
O rosto de Parker ficou com uma careta indigna, mas quando a encantadora Kimber estendeu a mão e mexeu os dedos para ele, ele a pegou. Kyle estava certo. Não era uma caminhada longa. Apenas 800 metros na trilha e, depois, mais 1 quilômetro e 200 metros em um caminho bem pavimentado até a montanha. No entanto, foi uma subida íngreme e, quando chegamos à casa da árvore, eu estava sem fôlego. E aí, o que você acha? Perguntou Kyle animado. Estudei a árvore enquanto recuperava o fôlego. É incrível, eu sorri. E era mesmo. Eles não haviam mentido. A casa da árvore era a maior que eu já tinha visto. Ela tinha vários cômodos e havia cortinas de verdade nas janelas. Uma placa acima da porta dizia Embercott Fort. E uma escada de corda estava pendurada abaixo da soleira, faltando várias tábuas. Eu vou subir primeiro, gritou Parker, mas Kimber segurou seu braço. Você tem que fazer a cerimônia primeiro ou vai desaparecer. Ela o lembrou. Por mim, tudo bem, resmungou Kyle. Eu estava tão ansioso para entrar no forte. Vai, me dá a faca. Estendi a mão. Kyle sorriu para mim e me entregou. Acho que lá atrás tem um espacinho. Dá para gravar seu nome. Peguei a faca e caminhei ao redor da árvore, procurando um lugar vazio. Havia tantos nomes na árvore que tive de me abaixar e olhar perto da base, pois não conseguia chegar mais alto. Vi os entalhes de Kyle e Kimber na árvore e, finalmente, encontrei um lugar que me agradava perto do último. Mordi a língua e entalhei Sam W. em um pedaço de casca em branco, embaixo de alguém chamado Paul S. Parker foi em seguida, mas teve tanta dificuldade com a faca que Kyle teve que fazer isso por ele. Tudo bem, vamos lá. Corri para a escada de corda. Espera, maluco! Kyle gritou. Você tem que dizer as palavras primeiro. Bem, quais são elas? Debaixo da árvore tripla há um homem que espera por mim. E se eu for ou se eu ficar, meu destino é o mesmo de qualquer maneira. Kimber falou. Isso é assustador, eu disse. O que significa? Kimber deu de ombros. Ninguém mais sabe, é apenas uma tradição. Ok, você pode dizer mais uma vez, mais devagar? Depois que Parker e eu recitamos o poema, estávamos prontos para partir. Subi primeiro a escada de corda e observei meu novo ambiente. A casa da árvore estava mais ou menos vazia. Apenas um tapete sujo aqui e ali e algum lixo. Latas velhas de refrigerante, latas de cerveja e embalagens de fast food. Fui de cômodo em cômodo, 4 no total, e não encontrei nada realmente interessante até o último. Um colchão velho estava no canto, e pilhas de roupas rasgadas e mofadas estavam espalhadas pelo chão. Será que um vagabundo viveu aqui? Perguntei. Não, esse cômodo tá assim desde que me lembro. Kyle disse da porta atrás de mim. O cheiro é nojento. Eu disse. Kimber caminhou até a soleira da porta, mas se recusou a ir mais longe. Não é o cheiro que me assusta. É isso. Ela apontou para o teto, e eu levantei os olhos para ler o que estava lá escrito. Estrada para os portões do inferno. Mile Marker 1. O que significa isso? Perguntei. São apenas crianças mais velhas sendo idiotas, disse Kyle. Vem, vou te mostrar a melhor parte da casa da árvore. Voltamos para o primeiro cômodo, e Parker olhou para nós e sorriu, apontando para o que ele havia entalhado desajeitadamente no piso de madeira. Peido! Isso é hilário, Parker. Ele revirou os olhos, mas seu irmão mais novo não percebeu o sarcasmo e sorriu com orgulho. Kimber se sentou no chão ao lado de Parker, e eu me sentei do outro lado dele. Kyle pegou a faca de seu irmão, atravessou a sala e enfiou a lâmina entre 2 tábuas de madeira da parede. Ele empurrou e a tábua cedeu, abrindo um pequeno compartimento secreto na parede. Kyle tirou algo e empurrou a tábua de volta, até que ela ficasse alinhada com as outras. Dá uma olhada nisso. Ele se virou e segurou com orgulho 2 latas de cerveja Miller Lite. Uau! Eu disse. Cerveja quente? Isso é nojento. Como você sabia que isso estava lá? Perguntou Kimber. Phil Sanders me contou. A gente vai beber? Perguntei. Claro que a gente vai beber. Kyle veio e se sentou em nosso círculo. Abriu a primeira cerveja e a ofereceu a Kimber. Ela olhou para a cerveja, como se ele estivesse tentando lhe dar uma fralda suja. Vamos lá, Kim. Não me chama assim. Ela gritou com ele. Com relutância, pegou a cerveja aberta. Ela sentiu o cheiro e fez uma careta.
Depois, apertou o nariz e tomou um pequeno gole. Kimber estremeceu. Isso foi ainda mais nojento do que eu imaginava. Eu não quero nada. Vou contar pra mamãe. Parker disse rapidamente quando a cerveja passou da frente dele pra mim. Que bom, porque você não vai tomar nenhuma, prometeu Kyle. E você não vai contar nada pra mamãe. Fiz minha melhor cara de pôquer e dei um longo e profundo gole na cerveja quente antes de ter a chance de sentir seu cheiro. Foi uma decisão ruim e, quando vomitei, o líquido amarelo sujo se espalhou por toda a minha camisa. Ah, cara, agora eu vou ficar fedendo a cerveja. Passamos 1h30 bebendo as 2 latas de Miller Lite. E, depois de um tempo, o gosto ficou mais tolerável. Eu não sabia dizer se estava me tornando um homem ou se estava realmente ficando bêbado. Esperava que fosse a primeira opção. Quando a última gota da última cerveja foi consumida, passamos 20 minutos tentando determinar se estávamos bêbados. Kyle nos garantiu que estava bêbado, enquanto Kimber não tinha certeza. Eu não achava que estava, mas fui reprovado em todos os nossos testes de embriaguez. Kimber estava recitando o alfabeto de trás para frente, quando um rangido alto e metálico de repente perfurou o ar calmo da montanha, como um tiro. Kimber parou de falar e passamos alguns minutos olhando um para o outro, esperando que o barulho acabasse. Parker se enroscou em Kimber e colocou as mãos sobre os ouvidos. Depois do que pareceram 10 minutos inteiros, o som terminou tão repentinamente quanto havia começado. O que foi isso? Perguntei, e Parker murmurou algo no moletom de Kimber. Vocês sabem? Tentei novamente. Kimber olhava fixamente para os pés enquanto os cruzava e descruzava. Então, não é nada, respondeu Kyle por fim. Ouvimos isso às vezes na cidade. Não é nada demais, só que aqui em cima é mais alta. Mas o que tá fazendo esse som? Borrasca. Kimber sussurrou sem tirar os olhos de seus pés. Quem é esse? Eu perguntei. Não é quem. É onde? Kyle respondeu. É um lugar. Outra cidade? Não, é apenas um lugar na floresta. Coisas ruins acontecem lá. Kimber disse mais para si mesma do que para mim. Como o quê? Coisas ruins. Kimber repetiu. Sim, nunca tente encontrá-la, cara. Kyle disse atrás de mim. Ou coisas ruins acontecerão com você também. Mas que coisas ruins? Eu me virei. Kyle deu de ombros e Kimber se levantou e foi até a escada de corda. É melhor a gente ir embora. Tenho que voltar para casa, para minha mãe, disse ela. Descemos a escada um a um e depois começamos a caminhada de volta ao início da trilha, em um silêncio desconhecido. Eu estava morrendo de curiosidade sobre Borrasca, mas não conseguia decidir se e o que perguntar sobre esse lugar. Então, quem mora lá? Onde? Kyle perguntou. Borrasca. Os homens esfolados, respondeu Parker. Só os bebês acreditam nisso. Homens esfolados? Como se a pele deles tivesse desaparecido? Perguntei animado. Sim, é o que as crianças dizem. A maioria de nós deixa de acreditar nisso. No entanto, quando atingimos 2 dígitos, disse Kyle. Olhei de volta para Kimber, que ainda tinha 9 anos como eu. Mas ela estava olhando para a trilha, ignorando-nos. Esse pareceu ser o fim da conversa e, quando chegamos às nossas bicicletas, o constrangimento havia desaparecido e estávamos rindo, tentando decidir se estávamos bêbados demais para ir para casa de bicicleta. As aulas começaram 2 dias depois, e eu havia me esquecido completamente de Borrasca. Quando meu pai parou o carro na calçada para me deixar na escola naquela manhã, ele trancou as portas antes que eu pudesse sair. Tá com pressa? Ele riu. Como seu pai, tenho o privilégio de lhe dar um abraço e dizer para você ter um bom primeiro dia de aula. Mas pai, eu tenho que encontrar o Kyle perto da bandeira antes do primeiro sino. E você vai. Mas me dê um abraço primeiro. Em alguns anos você estará dirigindo sozinho para a escola. Me deixa ser seu pai enquanto eu ainda posso. Tudo bem, eu disse exacerbado. Me inclinei para dar um abraço rápido em meu pai. Obrigado. Agora vai se encontrar com seu amigo. Sua mãe estará aqui esperando para buscá-lo às 3h40, não esquece, hein? Eu sei, pai.
por que não posso ir de ônibus como Whitney? Quando você tiver 12 anos, poderá pegar o ônibus. Ele sorriu e destravou as portas. Até lá, eu trago você. Se você achar que ficaria mais legal, pode ir no banco de trás. Ou melhor, no camburão. Pai, não tem graça. Abri a porta de sua viatura antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa e corri enquanto ele ria atrás de mim. Kyle já estava me esperando no mastro da bandeira e também encontrou Kimber. Cara, você quase perdeu o sino. Ele gritou quando me viu. Eu sei, desculpa. Você tá na aula de quem? Perguntou Kimber. Ela estava usando um suéter vermelho e legging com sapos. Seu cabelo cacheado laranja estava penteado em cachos e seus lábios estavam rosados e brilhantes. Ela nunca esteve tão bonita e fiquei surpreso ao perceber que nunca tinha visto Kimber como uma menina. Do Sr. Diamond. Eu também, ela disse alegremente. Que sorte, Kyle zombou. Eu tô na sala da Sra. Tivery. Só há 2 professores da 4ª série. Eu fico com o mais ruim. Kimber fez uma careta. Sim, ela foi professora da minha mãe. O que ela disse sobre essa professora? Apenas que ela é rigorosa e dá lição de casa nos finais de semana. Nos finais de semana? Que filha da puta! Com licença, Sr. Land. Reconheci imediatamente o homem alto que havia aparecido de repente atrás do Kyle, de rosto branco. Desculpa, senhor, eu quis dizer feira da fruta. A gente tava pensando nisso. Kimber deu uma risadinha. Tenho certeza que sim. Ele assinou com a cabeça. Olá, Xerife Clary. Apesar de tê-lo visto apenas algumas vezes, eu gostava do chefe do meu pai e ele gostava de mim. Bem, olá, Sammy. Você tá animado pro seu primeiro dia? O xerife Clary cruzou os braços à sua frente e ampliou sua postura imponente, mas deu um largo sorriso. Sim, senhor, eu disse. E então, acrescentei de forma fraca. O que o senhor tá fazendo aqui? Eu tô fazendo uma apresentação para 5ª e 6ª série, sobre segurança ao ir e voltar da escola a pé. Sim, ele faz isso todo ano, murmurou Kyle. Maneira aí. Eu sorri. O xerife Clary acenou com a cabeça para mim. Virou-se e foi embora. Olhei em volta, confuso. Onde está a Kimber? Ela foi embora. Ela é irritantemente pontual para tudo. E como que, para ilustrar seu ponto de vista, o sino tocou. Nós 2 subimos correndo as escadas e entramos. Entrei na sala de aula e vi que Kimber havia me reservado um lugar ao lado dela, no fundo. O Sr. Diamond, um homem baixo e redondo, de cerca de 40 anos, acenou para mim quando entrei. Sr. Walker, presumo. Ah, sim, sou eu, murmurei enquanto passava correndo por ele até a mesa do lado de Kimber. Bem-vindo à escola primária de Driskin. E para o resto de vocês, bem-vindos de volta. Força, Grizzlies! A classe ecoou um relutante e moderado. Vai, Grizzlies! Kimber me apresentou a outras crianças da classe durante a manhã. A maioria delas foi simpática, embora um pouco decepcionada comigo. Eles me cumprimentaram e perguntaram de onde eu era. E as conversas geralmente terminavam em... Ah, legal, não impressionado. Um grupo de garotas que se sentou perto da frente olhou para nós durante toda a manhã e riu. Perguntei a Kimber quem eram elas e ela apenas deu de ombros. No segundo intervalo, elas se aproximaram e falaram comigo. Você é amigo da Kimber Destaro? Uma garota alta e de cabelos escuros me perguntou. Sim. Respondi e olhei para Kimber. Ela estava me observando com olhos preocupados. Você é parente dela? Não, achei que não, porque você não tem cabelo laranja. Eu não sabia o que dizer a isso. Você não precisa ser amigo dela, sabe? Disse a segunda garota com um rosto estranhamente redondo. Eu quero ser amigo dela. Uma terceira garota atrás das outras 2 riu em deboche. Ela tinha lindos cabelos castanhos e um nariz rude e arrebitado. Bem, se você fizer isso, vai entrar pro grupo dos meninos feios, alertou a primeira garota. E uma vez nesse grupo, você não poderá sair dele nunca mais. Melhor do que o grupo das vadias, eu disse. A garota do nariz rude e a garota de rosto redondo arfaram. Mas a de cabelo escuro sorriu. Veremos, disse ela. E as 3 voltaram para seu canto da sala. Voltei a me sentar ao lado de Kimber, sentindo-me um durão. Era a primeira vez que eu usava um palavrão na frente de alguém que não fosse Kyle. O que elas falaram pra você? Perguntou Kimber nervosa. Disseram que você é bonita demais para ficar perto delas e que você as faz parecer nojentas. Então temos que ficar longe delas. Mentiroso, respondeu Kimber. Mas percebi que ela estava sorrindo.
Encontramos Kyle no refeitório durante o almoço e ele só tinha coisas ruins a dizer sobre sua manhã. A senhora Tiverde era velha e malvada e fazia com que todos se apresentassem e falassem algo sobre si mesmos, embora a classe tivesse apenas 14 alunos e todos se conhecessem. Quando o sino tocou para o recreio, fui jogar o restante do meu lanche fora com Kyle e dei de cara com um garoto que nunca tinha visto antes. Ei, você é o Sam Walker? O garoto perguntou. Sim, a sua irmã, ela tá namorando meu irmão. Cara, sua irmã tá namorando um Whittaker. Cala a boca, Kyle. O garoto resmungou. Ela vai ser Whitney Whittaker. Por mais engraçado que fosse, não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Não que eu estivesse prestando atenção, mas só tinha visto Whitney fora de seu quarto uma vez durante o verão. Onde ela o conheceu? Perguntei ao garoto Whittaker. Não sei. Provavelmente em seu trabalho. E ele trabalha com o quê? Ele trabalha na Driskin-Water. Isso não fazia sentido pra mim, mas dei de ombros. Eu me lembrava da minha mãe dando a Whitney algumas tarefas domésticas, como lavar o carro e instalar alguns serviços públicos para que ela saísse de casa. Talvez ela o tenha conhecido uma vez e eles começaram a namorar por mensagem de texto. Adolescentes são estranhos. O restante da semana letiva foi muito parecido com a primeira. Já estávamos no primeiro mês quando ouvi alguém mencionar os homens esfolados novamente. Estávamos no playground e Kyle e eu estávamos tentando acender uma fogueira com 2 lascas grandes de madeira. Eu tinha acabado de me espetar com uma lasca quando o som distante de metal inundou o playground, silenciando cada um de nós. Borrasca, eu disse com admiração. Sim, disse Phil Saunders. Os homens esfolados matam de novo. Hey, Kyle, disse que apenas bebês acreditavam em homens esfolados. Eu lancei um olhar acusatório para Kyle. Eles acreditam. E Phil é simplesmente estúpido. Não sou. Pergunte a Danielle. Finn examinou o playground e gritou para uma garota loira que estava conversando com a garota do nariz rude. Ei, Danielle, vem cá! A menina loira revirou os olhos, mas veio mesmo assim. O que você quer? Eu já te disse que a Kyla não gosta de você, Philip. Não, conte a ele sobre os homens esfolados. Phil fez um gesto para o ar ao nosso redor, que estava repleto de ruído metálico que descia da montanha. Conte você a eles. Não, você os viu, então conte a eles. Eu não os vi. Foi a Paige que os viu. Phil disse e um silêncio desconfortável se instalou. Vocês são estranhos, disse Danielle antes de jogar o cabelo na nossa direção e ir embora. Quem é Paige? Perguntei quando ela se foi. A irmã dela, disse Phil. Paige desapareceu quando tínhamos uns 5 anos, Kyle disse. Depois que ela viu os homens esfolados, acrescentou Phil. Os sons da montanha terminaram abruptamente e a atmosfera tranquila do playground desapareceu com eles. Quando o sino tocou, Kyle se alinhou na fila de sua classe e, como Phil estava na minha classe, eu me certifiquei de estar atrás dele. Ei, o que você sabe sobre Borrasca? Eu sussurrei pra ele. Meu irmão disse que é pra lá que as pessoas vão quando desaparecem. Pra Borrasca. O que acontece com elas lá? Coisas ruins, disse ele. E depois me calou quando lhe perguntei o que isso significava. O ano foi se arrastando e, somente nas férias de Natal, é que ouvi o som icônico de Borrasca novamente. Era dezembro e havia uma grossa camada de neve no chão, o que só serviu para amplificar o barulho da montanha. Fiquei sentado no meu quarto, ouvindo o barulho por alguns minutos, tentando pensar no que estava acontecendo no lugar onde as coisas ruins acontecem. Vi a viatura do meu pai passar pela janela e desci as escadas para cumprimentá-lo. Quando passei pela porta da minha irmã, ouvi sua risada irritante de adolescente e me encolhi. Esperava que Kimber nunca ficasse assim. Pai! Eu derrapei no patamar assim que ele abriu a porta. Meu pai tirou a neve das botas e abriu os braços. Sammy, quantos anos se passaram? Ele brincou. Era verdade que eu não tinha visto meu pai ultimamente, pois ele estava trabalhando muito. Fazendo o que eu não sabia, já que essa era a cidade mais tranquila e sem graça de todos os tempos. Mamãe achava que o xerife estava preparando papai para o cargo, já que Clary era muito velho e papai nunca concordou ou discordou dela sobre isso. Afinal, ele estava no departamento havia apenas 7 meses e duvidava que as pessoas do condado votassem nele. Ei, pai,
tá ouvindo isso? Sim, eu ouço na cidade de vez em quando. Você sabe o que é isso? Perguntei ao xerife sobre isso e ele me disse que o barulho vem de uma propriedade particular nos Ozarks. A propriedade se chama Borrasca? Perguntei rapidamente. Não faço ideia. Borrasca? Onde você ouviu isso? Dei de ombros. Crianças da minha escola. Bem, não é nada pra se preocupar, Sammy. Provavelmente é apenas um equipamento de extração de madeira. Mas o lugar se chama Borrasca. Você já ouviu esse nome antes? Não, nunca ouvi isso antes. Papai tirou as botas e encolheu os ombros do casaco. Olhando para a cozinha, percebi que o estava perdendo. Você já ouviu falar dos homens esfolados? Perguntei rapidamente. Homens esfolados? Meu Deus, Sam. Sua irmã tá te contando histórias? Não. Mas ele não estava mais me ouvindo. Whitney! Ele gritou no alto da escada. Não, pai. Whitney nem sequer fala comigo. Eu repeti. Ouvi uma porta se abrir no andar de cima e o Whitney olhou por cima do corrimão, com um telefone na mão e uma expressão irritada no rosto. Tá tentando assustar o seu irmão? Papai exigiu. Pai, não! Eu disse novamente. Whitney me lançou um olhar traído. É sério? Como se eu fosse perder meu tempo. Você não tá contando a ele histórias sobre homens esfolados, tá? Não, pai, eu te disse que eu ouvi isso na escola. Eu disse. Whitney fez um gesto pra mim como se dissesse... Tá vendo? Tudo bem. Vocês precisam começar a se dar bem. Vocês são da família, pelo amor de Deus. Whitney revirou os olhos e, quando o papai entrou na cozinha, ela lambeu meu rosto. Uau, muito madura, Whitney! Eu gritei pra ela, mas ela já tinha ido embora. Eu vou contar pro papai sobre seu namorado. O Natal chegou e passou com surpreendente tranquilidade em nossa casa. Whitney e eu recebemos tudo o que tínhamos em nossas listas, o que foi uma novidade para nós. A cidade pode ser menor, mas o salário do papai era claramente melhor, o que talvez não faça muito sentido. Usei minha nova jaqueta no primeiro dia de volta às aulas após as férias de Natal. Kyle ficou encantado com ela e Kimber exibiu o colar de pérolas azuis que sua mãe havia comprado para ela no Natal. Kyle e eu fingimos interesse, mas fizemos isso de forma ruim. Kimber sabia, mas parecia feliz por termos nos importado o suficiente para fingir. Ao nos despedirmos de Kyle pela manhã, Kimber foi repentinamente jogada para o lado. Kyle a pegou antes que ela caísse e eu me virei com raiva para ver a garota de cabelo escuro, cujo nome eu soube que era Phoebe Granger, rindo e se afastando de nós com a garota da cara redonda. Vocês são pessoas ruins que fazem escolhas de vida ruins! Kyle gritou com elas. Quando um dia eu for seu chefe, vou obrigá-las a limpar banheiros! Sim, e se Kyle é seu chefe, você sabe que fez besteira! Acrescentei. Kyle e eu nos cumprimentamos e nos voltamos para Kimber, mas ela não estava compartilhando a nossa vitória. Estava tentando esconder as lágrimas no rosto. Não se preocupe com essas garotas, Kimber. Ninguém gosta delas. As pessoas só são legais com elas porque são parentes dos Prescotts. Kyle tentou lhe dar um tapinha desajeitado nas costas, mas Kimber se afastou dele e correu na direção oposta. Eu odeio essas garotas. Eu realmente as odeio. Eu disse. Eu sei. Elas são umas vadias, Kyle respondeu, falando a última palavra enquanto olhava por cima do ombro para ver se havia algum adulto à espreita. Bem, é melhor eu ir pra aula e me certificar de que elas não tentem falar com ela novamente. Vai ter uma assembleia essa manhã. Não vai ter aula até depois do almoço. Sério? Isso é fantástico. A gente tem que ficar sentado até a aula? Normalmente não, mas é melhor chegarmos lá rápido para conseguirmos assentos no fundo. Kyle disse quando começamos a andar. Pra que é a assembleia? Perguntei. É o DOR, ou a apresentação da Sociedade de História. O que é DOR? Acho que é sigla. Eu esqueci a palavra. Bom, é Drug Abuse Resistance Education. Espero que seja coisa da história então. Encontramos Kimber já no auditório. Ela se recompôs e guardou lugares para nós dois no fundo da sala. Ela nos acenou no momento em que a senhora Tverry, de rosto inchado e severo, subiu ao palco. Alunos da quarta série, essa manhã temos uma apresentação especial para vocês da Sociedade de Preservação Histórica de Triskin. Se tiverem perguntas durante a palestra, por favor, levantem a mão. Como se isso fosse acontecer. Kyle riu. Agora, eu gostaria de lhes apresentar o Sr. Wyatt Doring e a Sra. Catherine Scanlon. E, claro, o Sr. James Prescott. O quê?
James Prescott e não o pai dele? Isso é muito estranho. Kimber sussurrou. Cara, Thomas Prescott faz essa apresentação todo ano há uns 20 anos, disse Kyle. É definitivamente estranho. Não é estranho, sussurrou Mike Sutton atrás de nós. Ele se inclinou para a frente. Tom Prescott enlouqueceu há 1 ano. Ele também não fez a apresentação no ano passado, quando minha irmã esteve aqui. Não gosto de James Prescott. Kimber balançou a cabeça. Ele me dá arrepios. O pai dele é muito mais legal. É como um avô. A apresentação foi lenta e entediante. O Sr. Dowden e a Sra. Scanlon falaram sobre os primeiros colonizadores daqui, os Cherokee. E a trilha de lágrimas. Falaram sobre a descoberta, por Alexander Driskin, de um filão de minério nas montanhas e sobre o fato de ele ter se estabelecido aqui com sua família para extrair e refinar o ferro. Em seguida, James Prescott subiu ao palco para contar a história da viagem inicial de sua família à cidade e seu pai na revitalização da própria Driskin no final dos anos 50. A última parte foi a mais interessante de todas, e eu achei Jimmy Prescott infalivelmente carismático e divertido. Eu estava tão ocupado rindo de suas piadas e me agarrando a cada palavra sua que, ao final de sua apresentação, percebi que havia aprendido bastante. Tanto que fiquei interessado o suficiente para fazer uma pergunta, o que Kyle avisou que estava cometendo suicídio social. O Sr. Prescott examinou a sala e respondeu a algumas outras perguntas antes de finalmente chegar a mim, que estava no fundo. Sim, você aí atrás. Sr. Prescott, por que as minas fecharam? Tipo, o que aconteceu? Perguntei. Muito boa pergunta, meu jovem. Como você se chama? Sam Walker. Acho que conheci seu pai no outro dia no escritório do xerife. Bem-vindo a Driskin. Quanto à sua pergunta, a maioria das minas foi fechada em 1951, após um longo período de falta de rentabilidade. A montanha simplesmente ficou sem minério de ferro. As usinas e refinarias foram abandonadas e a cidade sofreu durante anos. Os mineiros e suas famílias se mudaram. As lojas fecharam. As escolas fecharam e Driskin se tornou uma cidade fantasma. Teria sido o fim da cidade se não fosse por famílias obstinadas como a minha que se recusaram a ir embora. Após muitos e muitos anos de trabalho árduo, Driskin se tornou o pequeno e pitoresco refúgio nos Ozarks que é hoje. Espero que isso responda a sua pergunta. Voltei a me sentar e Kyle balançou a cabeça para mim. Mano... A assembleia passou por mais 15 minutos de perguntas e respostas incômodas, até que a Sra. Tivery finalmente nos liberou. Fomos liberados para o refeitório para aguardar a abertura das filas para o almoço. Kyle, Kimber e eu nos sentamos em nosso canto habitual. Isso foi muito chato, Kyle reclamou. Quando é que eles vão descobrir que ninguém se importa com a história de Driskin? Sério, eu caí no sono umas 3 vezes. Kimber me cutucou, sem parecer se importar. Ela brincou. Eu só queria saber sobre as minas. As minas são assustadoras. Só isso. Sim, mas todas as nossas minas foram explodidas. Você não pode mais entrar nelas, disse Kyle. Explodiram? Eu perguntei. Kimber assentiu com a cabeça. Algumas crianças morreram depois de entrarem nas minas. Então, a cidade detonou algumas explosões controladas para implodir as cavernas. Pelo menos foi o que minha mãe disse. Mas eles fizeram besteira e eu ouvi dizer que explodiram o lençol freático. Ou envenenaram, ou algo assim. O quê? Como você sabe disso? Perguntou Kyle. Kimber deu de ombros. Ouvi meu pai falando sobre isso. Eles usaram C4 ou algo assim? Acho que sim. Então, todos nós bebemos a água, então todos nós temos C4 em nossos corpos e podemos explodir a qualquer momento, disse Kyle animado. Você acha que isso aconteceu com todas as pessoas desaparecidas? Perguntei a ele. Um dia elas estavam lá sentadas e... BUM! Cara, sim! Kyle segurou meus ombros. E é daí que vem os homens esfolados. Eu fiz o símbolo internacional da mente explodida e rimos histericamente. Vocês são burros. Kimber revirou os olhos, mas depois riu quando caiu no chão fingindo que estava explodindo. Lembro-me de pensar naquele momento que eu estava feliz aqui em Driskin, Missouri, com essas 2 pessoas. Mais feliz do que jamais havia sido em qualquer outro lugar. Foi o último momento verdadeiramente feliz que tive.
Menos de 1 hora depois, o telefone do Sr. Diamond tocou e ele trocou algumas palavras silenciosas com a pessoa do outro lado, com os olhos voltados para minha mesa. Foi difícil ficar surpreso quando ele desligou e me pediu para ir até a recepção. Quando cheguei lá, ele me disse que minha mãe estava me esperando no escritório e que eu iria passar o dia em casa. Eu olhei confuso e preocupado para Kimber e, em seguida, arrumei minha mochila e fui para o escritório. Quando cheguei lá, minha mãe estava chorando. Ela dirigiu para casa em um silêncio tenso. Eu estava com muito medo de perguntar o que havia de errado. Minha mãe estacionou o carro a 1 quadra de nossa casa, que estava bloqueada por vários carros de polícia. Quando a explicação não veio, eu mesmo quebrei o silêncio. É o papai? Perguntei baixinho, segurando as lágrimas. Não, querido, papai tá bem. Ela sussurrou. Então, o que aconteceu? Whitney não chegou aí para a escola hoje de manhã. Sua voz quebrou ao falar o nome da minha irmã. Ah, não. Eu disse rapidamente. Eu a vi sair hoje de manhã e era bem cedo, 6 horas, e ela estava com os amigos. Pete Whittaker e aquele garoto, o Taylor. Nós já sabemos de tudo isso, Sam. Mas eles chegaram à escola e a Whitney não estava com eles. Eles disseram que ela queria passar no Circle Key, perto da Driskin High. Então a deixaram lá. E ninguém mais a viu desde então. Bem, meu cérebro se esforçou para encontrar uma explicação. Talvez ela esteja... Não, querido. Minha mãe colocou o carro de volta na direção e dirigiu até nossa casa, estacionando atrás de uma viatura policial. A polícia, assim como seu pai, acha que a Whitney está com Jay. Mas ela tem um novo namorado aqui. Encontramos todos os livros dela no chão do quarto hoje de manhã e metade das roupas dela sumiu junto com algum dinheiro do seu pai. Mas no momento, achamos que ela pegou uma carona para St. Louis e que tá com Jay. O escritório do xerife tá tentando entrar em contato com os pais do menino agora. Whitney? Fugiu? Qualquer pessoa que conhecesse minha irmã sabia que ela era propensa a dramatizações e ameaças vazias. Além disso, ela estava namorando Pete, o irmão mais velho de Chris Whittaker. Eu tinha certeza disso. Subimos os degraus e entramos em uma casa cheia de café velho e murmúrios silenciosos. Tentei me lembrar se a própria Whitney já havia confirmado que estava namorando. Mas não consegui. Quando entramos na cozinha, vi meu pai sentado à mesa, olhando para os registros telefônicos, com a cabeça na mão. Ele olhou para cima quando entrei na sala e me deu um sorriso fraco. Oi, amigo. Pai, eu tenho que te contar uma coisa. Senti uma mão pesada em meu ombro e me virei para olhar para o solene xerife Clary. Tudo e qualquer coisa que você possa saber, filho, é importante. Não importa o quão trivial você ache que seja. Assenti e me sentei à mesa com meu pai, enquanto minha mãe entregava uma xícara de café ao homem grande. Aqui está, xerife, disse ela fracamente. Por favor, senhora Walker, me chame de Killian. Minha mãe assentiu e se retirou para um canto escuro, para conversar em voz baixa com a esposa do xerife Clary, Grace. O que você sabe, Sam? Meu pai perguntou enquanto apoiava os queixos na mão, em um símbolo simulado de oração, como se eu pudesse livrá-lo de seu sofrimento. Bem, apenas ouvi dizer que Whitney tinha um namorado, aquele cara Pete Whittaker, com quem ela tem saído, e vi eles e Taylor Granger saírem essa manhã antes de mim. A que horas eles saíram? Perguntou o xerife. Não sei, antes das 6. Ele assentiu. Isso coincide com as declarações de Taylor Granger e do garoto Whittaker. A cabeça do meu pai se afundou em suas mãos e eu sabia que o havia decepcionado. Mas apressei-me. Não acho que ela tenha voltado para St. Louis, porque estava namorando o Pete. Entendo isso, Sam, mas a mente de uma adolescente é uma coisa complicada. Meus policiais estão tentando entrar em contato com a família do namorado em St. Louis. Clary acenou com a cabeça para meu pai. Agora, por que você não vai para o seu quarto e nos deixa trabalhar, Sam? Olhei para o meu pai com surpresa. O quê? Não, eu quero ficar aqui embaixo. Eu posso ajudar. Não, filho, não há mais nada que você possa fazer aqui. Você tem sido um bom irmão, agora deixe-nos cuidar disso. Mas eu posso ajudar. Você já ajudou. Pai! Olhei para o meu pai com olhos suplicantes. Vá para o seu quarto, Sam. Ele disse calmamente depois de um momento. Eu hesitei. Pai! Agora!
Eu estava tão furioso que fiz a única coisa que pude fazer para expressar minha raiva. Subi as escadas, bati a porta e sentei-me na cama, incrédulo. As lágrimas vieram e fiquei deitado, sentindo-me desamparado, inútil e com medo pela minha irmã. Pensei em todos os lugares em que Whitney poderia estar. Ela estava com medo, estava sozinha, estaria morta. Quando o sol começou a se pôr, finalmente saí da cama e fui verificar meu e-mail. Eu estava esperando muitas mensagens da Kimber e do Kyle, mas só havia uma. Ela foi para a casa da árvore. Fiquei sentado olhando para a tela do computador por quase 1 minuto. As palavras de Kimber do último outono ecoavam em meu cérebro. Se você entrar na casa da árvore sem a devida cerimônia, você desaparecerá e depois morrerá. Eu não acreditava que Whitney tivesse ido a Circle Key naquela manhã e principalmente não acreditava que ela tivesse saído da cidade de carona. Nada do que eles diziam lá embaixo fazia sentido se você conhecesse minha irmã, mas talvez isso fizesse. Talvez ela e o namorado tenham ido para a casa da árvore para curtir ou algo assim, e talvez ele a tenha deixado lá. Talvez ela tenha se perdido, ou talvez os homens esfolados a tenham encontrado. Esse era o pior pensamento de todos. Eu não precisava sair escondido porque a polícia estava ocupada demais com meus pais para se preocupar comigo. Tirei minha bicicleta da garagem e pedalei 5 quilômetros até a West Rim Prescott Ore Trail. Quando cheguei lá, vi 2 bicicletas já presas à placa de sinalização e meus 2 melhores amigos sentados na neve ao lado delas. Eu sabia que você viria, disse Kyle quando puxei minha bicicleta e Kimber correu para me abraçar. Sinto muito, Sam. Na verdade, não havia nada que eu pudesse dizer e eles não insistiram. Kimber pegou meu braço e começamos a subir a trilha. O silêncio entre nós era longo, mas confortável. Caminhamos pela neve e, durante todo o tempo, procurei as pegadas de outras pessoas, mas a neve estava chegando rápido demais. A caminhada até a montanha foi mais difícil e úmida do que quando chegamos no outono e quando o Forte Emberquat finalmente foi avistado no cume. Foi uma visão bem-vinda. O sol estava se pondo e não tínhamos trazido lanternas. Caí enquanto corria para a árvore, chamando o nome da minha irmã para a natureza silenciosa. Kyle estava logo atrás de mim e saltou de forma impressionante para a escada de corda, subindo rapidamente pelas tábuas. Continuei chamando o nome da Whitney, esperando que Kyle gritasse que a havia encontrado, ou que havia pelo menos algum sinal dela. Então, ouvi Kimber dizer meu nome em voz baixa de onde ela estava, na árvore tripla. Corri para lá e tentei seguir seus olhos para confirmar o que eu já sabia que estava lá. E então o encontrei, recém-esculpido perto do topo. Whitney W. Minha respiração congelou no peito e minha visão embaçou com lágrimas indesejadas. E quando o sol deu seu último suspiro desesperado antes de mergulhar nas profundezas do horizonte, um turbilhão metálico ensurdecedor saiu do deserto e se espalhou pela encosta da montanha. Olá, querido ouvinte, aqui é o Jack. E aí, curtiram aqui a parte 1 de Borrasca? Essa história é muito boa, na moral, e eu só não gosto de falar borrasca, eu queria falar borrasca, porque pra mim é muito mais confortável do que falar borrasca, mas enfim, né? Um amigo meu falou que ia ficar meio merda se eu falasse borrasca, quer dizer, se eu falasse borrasca, mas enfim, sem enrolação, vamos pros agradecimentos. Muito obrigado com 2MS por mais uma doação. Inclusive, eu queria saber seu nome, hein? Depois falei pra gente, pra eu poder agradecer aqui falando o teu nome, pô. A mensagem que ele deixou foi: muito bom, excelente série essa da família Nomura. Muito obrigado com 2MS aí pela doação, pela mensagem. E mais uma vez, valeu por acompanhar e apoiar esse podcast, cara. Brigadão. Muito obrigado, Mariana, Igor Lisboa, apoiadores aqui do podcast. O apoio de vocês faz toda a diferença. Se você quiser e puder se tornar um apoiador ou fazer uma doação e deixar sua mensagem para eu ler aqui e ajudar esse podcast a se manter, tem meu Live Pix e apoia-se na descrição do episódio e podcast. Não esquece de seguir no YouTube, é @DarkJackPodcast, e no Insta, DarkJack
E-mail para contato darkjackcontato@gmail.com. Meus agradecimentos e até a próxima história.